Amados, vamos ao nosso estudo da palavra nesse ambiente tomado pela presença de Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 3 a seguir. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a seguir, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando em que tempo ou em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram para a nossa salvação. Porém, eu aprendi ao longo do tempo, e também com a observação dos relatos das histórias bíblicas, que o nosso Deus não tem dificuldade nenhuma em sanar nossas dúvidas. Também aprendi que Deus não tem problema nenhum em dar respostas para nossas indagações e questionamentos. Na verdade, questionar faz parte do processo do aprendizado. Olha que coisa interessante. Abraão, o pai da fé, diante da iminente destruição de Sodoma e Gomorra, ele faz a Deus uma pergunta muito séria. Está em Gênesis 18, 23, que diz: E chegou Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Ele está perguntando para Deus se Deus destruiria da mesma maneira o justo e o ímpio. Também nós vemos que Jó, no meio do seu desalento, vai questionar. E aí eu chamei o versículo na Nova Versão Internacional, chamada de NVI, Jó, capítulo 31, versículo 35, diz assim: Ah, se alguém me ouvisse, agora sim na minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça denúncia por escrito. Veja, Jó está perguntando a Deus, em linhas gerais, o seguinte: será que Deus pode me ouvir? Será que Deus pode me responder? Jó está fazendo uma indagação. O salmista Asaf, no Salmo 77, ele faz diante de Deus perguntas desconcertantes. É só você ler, dá para ver que Asaf está vivendo um momento perturbador. E ele pergunta a Deus, Salmo 77, versos 7, 8 e 9, diz ele: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ter favorável? Cessou para sempre a sua benignidade?
Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as misericórdias na sua ira? Veja, são perguntas estarrecedoras para se fazer para Deus. Deus poderia ter suprimido esse salmo, mas não. Deus não tem medo das nossas perguntas, ainda que elas sejam pesadas, ainda que o questionamento seja profundo. Deus prefere que você pergunte, Deus prefere que você seja sincero. Deus poderia ter tirado o Salmo 77, mas Ele não tirou. Está na Bíblia, para eu ler e para você ler e para sabermos. Quando nós perguntamos, Deus tem resposta para a nossa indagação. Olha que coisa interessante. João Batista, o precursor de Jesus, depois de batizar Jesus, de ver o Espírito Santo descer sobre ele, de dar testemunho de Jesus, quando João está preso a mandado de Herodes, no final da sua vida e do seu ministério, ele teve uma dúvida, e ele manda 2 dos seus discípulos fazerem uma pergunta para Cristo. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 2 e 3, que diz: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? É João Batista, não é um personagem qualquer. Deus mandou João Batista para ser o precursor de Jesus. João e Jesus se encontraram no ventre, e quando Jesus chegou no ventre de Maria, João saltou cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel. João é aquele que, quando Jesus aparece no Jordão, exclama: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é João. Mas no final da vida ele está em dúvida, e ele não tem medo de mandar perguntar. E ele não mandou perguntar para Pedro, ele não mandou perguntar para João, ele não mandou perguntar para Tomé, ele mandou perguntar para Jesus. Vai lá, encontra Jesus e pergunta se ele é o Messias ou não. Sabe o que é extraordinário nesse texto? É que a expressão seguinte, ela torna a conversa maravilhosa. Mateus 11:4 está escrito: E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Sabe o que eu acho interessante? João manda perguntar se Jesus é Jesus. Jesus poderia responder como respondeu os fariseus: Vocês estão dizendo. Não, meu irmão, quando é alguém que tem intimidade com Deus, que questiona, Jesus responde. Outra coisa fantástica nessa passagem bíblica é que o fato de João Batista ter dúvida acerca de Jesus não faz com que Jesus o reprove. Pelo contrário, Jesus responde a João e em seguida, diante da multidão, o defende. Mateus capítulo 11, versículo 11, parte A diz assim: Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista. João Batista acabou de colocar em xeque a identidade de Jesus. O que você faria quando se alguém colocasse a sua identidade em xeque? Ei, de repente você ficaria chateado. Jesus não. Jesus olhou para a multidão e disse para todo mundo. Os discípulos de João falaram, indagaram Jesus publicamente. Todo mundo ouviu os discípulos de João chegando dizendo: Jesus, você é o Cristo de verdade ou a gente espera outro? Jesus poderia se defender, se esquivar. Não, Jesus responde para João dizendo: vai lá e diga para ele o que vocês estão vendo e ouvindo. O cego está ouvindo, o paralítico está andando, aos pobres é pregado o evangelho. Quando os discípulos de João saem, Jesus olha para a multidão e diz assim: em verdade vos digo que daqueles que nasceram de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. Jesus é tremendo demais. Outra coisa interessante, há um texto no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 24, um texto daquele que fazia a gente chorar, pois ele nos faz entender que Deus já tem a resposta para as nossas indagações. Olha esse texto, lembra dele? Isaías 65, 24 diz: E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu já os ouvirei. A gente entender esse panorama profético é o seguinte: antes de você perguntar, Deus já tem a resposta para você. Antes de você acabar de falar, Deus já entendeu o que você quer.
das lágrimas, em um dos momentos mais dramáticos da história do povo de Israel, ele faz uma pergunta muito forte para Deus, e Deus lhe dá a resposta. Jeremias capítulo 8, versículo 22, está escrito: porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lamento? Por que, pois, então não teve lugar a cura da ferida da filha do meu povo? Ele está falando com Deus. Eu vou tentar interpretar esse texto para você. Jeremias está questionando se Deus, como Jeová Rafá, como Deus mesmo se apresentou, o Deus que sara, porque em Êxodo 15, 26, parte B, Deus diz: eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá. Jeremias já tem essa escritura gravada na alma. Jeremias está questionando. Agora o profeta compara a nação de Judá como alguém que está ferido e faz uma pergunta: será que não haveria cura para o povo que viesse da parte de Deus? É como se o profeta dissesse: Deus, nós estamos destruídos e o Senhor não vai fazer nada. Irmão, veja que é séria a pergunta de Jeremias, mas Deus não foge dela não. Deus respondeu para Jeremias. Jeremias 31, verso 16 e 17 diz: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro, as lágrimas nos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Jeremias está dizendo: a minha nação vai morrer, a minha nação vai acabar, a minha nação vai sucumbir, a minha nação vai deixar de existir, e Deus não vai fazer nada. Deus levanta e diz: Jeremias, para de chorar, porque eu já estou com tudo sob controle. Aleluia. E ainda no livro de Jeremias, que nós temos uma pérola da Bíblia, Jeremias 33 e 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Esse texto para mim tem um cheiro de Deus dizer assim: quando você me perguntou, você não tinha ideia do tamanho da resposta que eu ia te dar. Vou tentar quebrar o argumento. É como se Deus dissesse assim: fica tranquilo, a minha resposta será maior que a tua pergunta. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, nos ensina que a nossa existência, e por que não dizer, a nossa vida aqui na terra é efêmera, de curta duração e passageira. Isso é um relato da Bíblia. Eu vou correr porque eu preciso, mas vai pegando aí, irmão, vai pegando aí. Jó capítulo 9, versículo 25 e 26 diz assim: e os meus dias se vão mais velozes do que um corredor, fugiram e nunca viram bem, passaram como navios velozes, como a águia que se lança à comida. Nesse texto, Jó constata que a vida passa muito rápido. Esses dias eu olhei no espelho, lá em casa tem um espelho de porta, que é grande, que dá para ver o corpo todo. Eu olhei no espelho e disse: sai desse corpo que ele não te pertence. Fiquei de lado e perguntei: que barriga é essa? Já tive tanquinho. Hoje eu tenho máquina de lavar, secar, sempre. Vamos para a Bíblia que fica melhor. Moisés, no Salmo 90, verso 9, ele diz: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira de fado, pois passa rapidamente e nós voamos. Aqui Moisés faz uma reflexão de como a vida é curta, é como um conto ligeiro, passa rápido, acaba depressa. No Salmo 103, verso 15 e 16 diz: porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. O salmista está falando da fragilidade da vida. O camarada está bem, atlético,
60 quilos, vem uma bactéria que só dá para ver no microscópio e ele... A irmã está bem, que não seja seu caso, mas está bem, maravilhosa, esplendorosa, cabelo de seda, pele de pêssego, corpo de violão. Daqui a pouco vem a gravidade. No livro de Eclesiastes, o sábio Salomão faz uma análise profunda de todos os aspectos da vida do ser humano aqui na terra e chega a uma conclusão. Eclesiastes capítulo 12, versículo 8, Salomão diz: vaidade, de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Salomão analisou tudo: o homem rico, o homem conquistador, o homem forte, o homem com saúde. Aí quando chega no 11 ele diz: lembra-te do teu Criador, porque vai chegar o dia que o dente não funciona, vai chegar o dia que o olho não enxerga, vai chegar o dia que a perna não aguenta ficar em pé, vai chegar o dia que a coluna entorta, vai chegar o dia que a boca seca. E aí ele para e diz assim: vaidade, de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. É como se Salomão dissesse: cuidado, tudo na vida passa muito rápido e se desfaz muito ligeiramente rápido. É tudo vaidade. É como um sopro. Foi. É como uma flor que murcha. Oh Jesus. É como, aleluia, o apóstolo Tiago também vai versar sobre a brevidade da vida. Em Tiago 4, 13 e 14 ele diz: eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Vá ao cemitério. Tem sonhos que nunca foram realizados. Tem poemas que nunca foram escritos. Tem projetos que nunca foram concretizados. Por quê, pastor? Porque a vida passa depressa. Viver na terra é como um conto ligeiro. Diante da brevidade da vida aqui na terra, a palavra de Deus nos ensina que existe uma vida eterna que todos nós viveremos. A Bíblia também nos apresenta o céu como um lugar criado e preparado pelo próprio Deus para seus filhos e filhas desfrutarem desta eternidade com vida eterna. Basicamente a Bíblia começa dizendo em Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. É a sentença da criação. Os céus não está no plural por qualquer coisa. A propósito, a razão e a destino. Existem pelo menos 3 céus que conhecemos. Primeiro céu atmosférico, é este céu azul durante o dia, que você olha essa camada azul que envolve a terra, chamada de atmosfera, que viabiliza a vida no planeta. Esse é o céu atmosférico. Segundo céu cósmico, é onde estão os astros, os corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas, as constelações, os demais planetas. Isto é céu cósmico. A vida não é viável lá, não há sinal de vida lá. E também existe o terceiro céu, que é chamado de céu dos céus, morada de Deus. É a dimensão espiritual onde Deus habita, numa esfera de perfeição e eternidade. É um lugar para onde todo salvo em Cristo tem a promessa de ir morar um dia. 1 João capítulo 2, versículo 25 diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Deus criou você para ir para o céu. Porém, muitos, por não acreditarem na realidade da existência do céu, dizem que esta dimensão de vida, que sempre é conjugada no futuro. O incrédulo tem dificuldade com isso, porque o céu nunca é presente.
é sempre futuro. Vai chegar. Vamos chegar. Vai acontecer. Por essa conjugação futurista. E mais, eles dizem que o céu é um engodo religioso, uma fantasia das religiões, uma invenção que tem como propósito fazer com que as pessoas se conformem com as dificuldades e seus sofrimentos enquanto vivem aqui na terra, na esperança de um dia chegarem a este céu, onde desfrutarão de um prazer sem fim, longe de tudo que produz sofrimento. Essa é a cabeça do credo. Essa é a cabeça dos ateus. Céu é engano de pastor. É para o crente se acostumar a sofrer na terra, esperando uma vida eterna. Então eles se acomodam, eles ficam tranquilos. Vamos lá, aí é que está. Aqueles que não creem na palavra de Deus têm extrema dificuldade com a realidade deste céu de Deus. Preferem acreditar na fatalidade biológica da vida, ou seja, o ser humano nasce, cresce, envelhece e morre, como parte de um ciclo que se inicia na concepção e se finda na morte, não havendo nada além disso. Nasceu, cresceu, envelheceu, morreu e acabou. Ai, eu tenho uma notícia. Querendo ou não, gostando ou não, você é eterno. É, pastor, mas o homem foi na lua. Sim. Ninguém achou o céu ainda. E quem disse que é para o homem achar? Na verdade, o homem não sabe nem onde é o Éden, vai saber onde é o céu. Tem GPS. Você já parou para pensar? Tem GPS, tem mapa, tem satélite, tem bobó. Aí pergunta assim pro cara da NASA: onde é o paraíso, o Éden? I don't know. Sei não. E se fosse cearense, dizia: oxente, sei não, abestado. Se não consegue achar um lugar na terra, vai querer dizer para mim que já foi no céu? E quem não foi não pode dizer nem que é real e nem que não é real. Quem não foi não tem palavra. Quem não foi não tem tese. A NASA não tem tese para falar se o céu existe ou não. Não tem. O cientista da terra não tem palavra para dizer: o céu é engano, é engodo, é coisa que não. Tem não, meu irmão. Eles têm extrema dificuldade com isso. Aí alguém diz assim: pastor, agora eu estou confuso, o senhor trouxe um estudo aí agora que me quebrou a cabeça. Será que o céu não é um engodo mesmo? Porque é exatamente isso que a gente faz. A gente sofre aqui na terra, esperando que o céu vai ficar tudo legalzinho, pastor. Será que os ateus não estão certos, meu irmão? Um versículo só destrói todo o argumento dos que não creem em Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos lá, hoje não é sopinha não, hoje é um pouquinho de mergulho bíblico e teológico. Calma aí, eu estou com calma. Pastor, mas e aí, meu irmão? Primeiro, que a ciência não conseguiu desvendar uma massa de 1,2 kg chamada cérebro. A ciência sabe que você está vivo, mas não tem capacidade de reproduzir vida. Pastor, e o clone? Clone não é criar vida. Clone é pegar uma célula viva e reproduzi-la em laboratório. Isso não é da vida, isso é multiplicação celular artificial. Eu quero ver fazer o barro soprar e dizer: Ana, fala. Mas quem prova que vira o barro? No teu corpo tem 150 elementos encontrados num pedaço de barro. Você veio do barro. Veio do barro. Às vezes eu ficava em craque, veio do barro. Mas eu tenho cabelo loiro, veio do barro. Mas eu nem grande,
glória veio lá. Agora, vamos terminar, irmão, dá um minutinho aí. Agora, voltando a nossa atenção para o texto que lemos hoje, na primeira epístola do apóstolo Pedro, e já tendo estudado e visto que os destinatários desta carta, primeiramente eram nossos irmãos, perseguidos pelo Império Romano e pelos seus compatriotas judeus, e espalhados por várias regiões da Ásia Menor, irmãos nossos, que passavam a vida por duras e severas provações, por causa da sua fé em Cristo, e que agora são exortados pelo apóstolo a não desfalecerem na fé e prosseguirem até o fim, crendo que Deus preparou para nós um lugar de recompensa e de eternidade. Nas 2 semanas passadas nós falamos sobre o versículo 3, mas agora nós vamos mergulhar nos demais para examinar ao máximo e tirar o máximo de lições para a nossa vida. Salmo 119, verso 50: isto é a minha consolação na minha angústia, a tua palavra me dá vida. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. A Bíblia diz que a tua palavra me dá vida. Quer saber de uma coisa? Acabei de conversar com o irmão Jeconias, e ele estava me contando sobre o pai dele, pastor Gesonias, porque eu fui visitar a Antonella no hospital agora há pouco, por isso cheguei atrasado com a Juscelia, e ela foi comigo, e ele estava dizendo: pastor, meu pai tem Alzheimer, e nós começamos a procurar a cura, e um médico chegou para mim e disse: sabe quem é o Alzheimer? Sabe uma das coisas que evita Alzheimer? Leia, e o Salmo, os Provérbios, ou leia uma revista, leia um artigo, mantenha o cérebro em atividade, e ele continua a se regenerar. E por que que o irmão Jeconias ou Gesonias está, pastor, com Alzheimer? Porque ele teve catarata, a visão dele ficou dificultosa, parou de ler a Bíblia, daqui a pouco começou uma cadeia de outros sintomas, e hoje o Alzheimer tomou conta, porque o cérebro parou de funcionar. Aí eu vou para a Bíblia, leia a Bíblia, você vai ter vida. Leia a Bíblia, você vai ter Alzheimer. Leia a Bíblia, você vai viver melhor. Querido, amado, santo, o apóstolo Pedro exorta os crentes a suportar as aflições que eles estavam passando, acreditando que no céu eles seriam recompensados por tudo. Porém, este não é um pensamento isolado, exclusivo de Pedro, senão um ensinamento amplamente difundido na Bíblia. Eu já vou terminar. Se não, vejamos, grava isso aqui, come isso aqui. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É isso que Paulo diz. Vem comigo, irmão, eu não estou te enganando, não. Eu gosto de Bíblia, e eu fiquei madrugada nesse negócio para não trazer uma sopinha para você. O apóstolo João também escreveu sobre o céu. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, saber aqui é ter convicção profunda e inabalável, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Eu fiz questão de citar João e Paulo, propositadamente citei Paulo e João, porque se você chegar para um cientista da NASA e dizer já foi no céu, ele vai dizer não. Se você chegar para o maior professor de filosofia da PUC e dizer já foi no céu, ele vai dizer não. Se você chegar para o maior ateu que existe na terra e dizer já foi no céu, ele vai dizer não. Mas se a gente chegar para Paulo e dizer Paulo, você já foi no céu, ele vai dizer conheço um homem, se não for fora do corpo, eu não sei, mas uma coisa eu sei, ele foi levado ao terceiro céu e viu coisas que a homem não é lícito contar. Paulo foi no céu, Paulo tem autoridade para falar, porque ele foi lá. Chega para João, conta para nós, você já foi no céu? Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha o versículo 2 para estrondar: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Se eu ler até aqui, você tem base hermenêutica para dizer: pastor, João está falando do milênio, João está falando
Eu quero família de céu. Leia mais, meu irmão. Leia o versículo 4, a Bíblia diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia, aleluia. Jesus, meu irmão, olha isso aqui. Não dá tempo, meu irmão. Jesus, quando fala do céu e convida seus servos a crerem nesse lugar maravilhoso que está nos esperando. João capítulo 14, ele diz: tenho-vos dito isso, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Sabe qual é a diferença entre o céu e o inferno? É que no céu só entra quem tem fé, no inferno entra sem crer. Para ir para o inferno não precisa ter fé, meu irmão. Para ir para o inferno precisa orar. Para ir para o inferno pode fazer tudo que o mundo quer. Para ir para o inferno pode fumar, pode beber, pode prostituir, pode enganar, pode mentir, pode tudo. O inferno é o lugar onde tudo pode. O céu não. O céu é porta estreita. Sabe por quê? O inferno é lugar de quem perdeu Deus. O céu é lugar de quem encontrou Deus de novo. Na casa do meu pai. Olha isso aqui, mas diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Eu vou hoje dar um grito aqui. Dá licença, tá, irmão? Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Hoje à tarde eu acabei de pregar lá no Santa Luzia, porque agora eu estou ajudando a dirigir a igreja de Santa Luzia. A moça da loja do lado chegou para mim e disse: ô pastor, o senhor estava muito empolgado hoje. Eu olhei para ela e disse: empolgado não, nega, eu estava cheio do Espírito Santo. Empolgado é o diabo que te carrega. Aqui não tem empolgação nenhuma, não. Glória a Jesus, glória a Deus. Meu irmão, entenda uma coisa: Jesus está dizendo, na casa do meu pai há muitas moradas, senão eu vou, não teria dito, vou preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Eu vou hoje profetizar na tua vida. Tem lugar no céu para você, tem lugar no céu para você. Vamos parar por aqui. É muito conteúdo. Estou olhando aqui, se eu for falar só de realidade do céu, demoraria mais uma meia hora e eu não vou fazer isso. Vamos estar em pé. Pastor, mas eu estou com fome ainda. Terça-feira que vem no restaurante Água de Coco. Aleluia! Aleluia! E como é que eu vou embora hoje? Vai embora dizendo: no céu tem lugar para mim. No céu tem lugar para mim. No céu tem lugar para mim. Vamos estar em pé.